meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Verdade e Informação. Eu sou Viderlan Araújo e hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015. Nesta hora do programa, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. E sem perder tempo, vamos aos destaques do programa de hoje. Prefeitura prorroga prazo para contribuintes negociarem débitos com desconto de até 80%. Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara de Vereadores discute a regulamentação dos food trucks na capital. Canal do Sertão, auditoria do Tribunal de Contas da União aponta sobrepreço na obra. Olá, meus amigos, grande abraço para vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Estamos começando mais um Verdade e Informação pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. E olha que você pode acompanhar a nossa programação através da internet pelo portal gazetaweb.com. Todos os programas inseridos aqui na nossa grade, você pode acompanhar através do portal gazetaweb.com, tudo em alta definição, tá certo? Nós temos o WhatsApp para que você possa interagir com a produção do programa, que tem a Porlane Santos, a Patrícia Barros, a Laira Santa Rosa, todas com a supervisão do Vonei Malta, e o telefone já está aparecendo aí no vídeo para você, 98107-9872. Mande seus áudios, seus vídeos para o nosso WhatsApp e com certeza a sua reivindicação será muito bem recebida pela nossa reportagem, pois nós vamos divulgar e cobrar ao mesmo tempo das autoridades uma solução para seu problema. E você também vai poder acompanhar as reprises aqui do Verdade e Informação no nosso YouTube através do canal TV Mar Canal 25, onde todos os programas inseridos também na nossa grade lá já se encontram e daqui a pouquinho, até o finalzinho da tarde, você vai ter o Verdade e Informação na íntegra também para poder destacar aquilo que é mais interessante na cidade. Vamos começar o programa de hoje falando do procedimento do Ministério Público Estadual para apurar irregularidades no número de servidores comissionados da Prefeitura de Maceió. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial do Estado, o quantitativo dos servidores contratados sob essas condições é superior ao permitido por lei. A portaria considera a necessidade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos no âmbito do Poder Executivo. E há alguns dias o Fernando Palmeira conversou com o presidente da Câmara de Vereadores, o Kelman Vieira, vereador, que já falava de cobrar de uma maneira mais rigorosa para que os outros companheiros, os outros vereadores, outros companheiros de Câmara, eles apresentassem também a lista dessas pessoas que possuem cargos junto a esses respectivos vereadores para ver se estava tudo dentro dos conformes. E agora o procedimento ainda é mais rigoroso. E eu espero, com toda sinceridade, que aconteça um desdobramento positivo nesse assunto e que chega de gastar, gente? Chega de estar utilizando tanto o nosso dinheiro para tanta gente sem a necessidade, onde todos nós sabemos que aqui no Brasil as coisas funcionam dessa maneira. Olha, vamos trazer aqui uma informação importante, Mais uma ação de criminosos teve como alvo uma agência bancária. Desta vez o alvo foi a agência do Bradesco na cidade de Boca da Mata. Essas fotos cortesia que nós já temos aí colocando entre os caracteres, Dessa vez a agência do Bradesco é na cidade de Boca da Mata. 2 caixas eletrônicos foram explodidos na madrugada de hoje. Todo o dinheiro que estava nos equipamentos acabou sendo levado pelos bandidos. A ação aconteceu por volta das 3h40 da manhã. O grupo teria utilizado explosivos para danificar os aparelhos eletrônicos e, de acordo com informações repassadas por testemunhas, o crime teria sido praticado por 6 homens fortemente armados. Estariam em 2 veículos, neste caso. Após efetuar a ação criminosa, o grupo chegou a realizar disparos de fuzil pela cidade. Ninguém, graças a Deus, ficou ferido. A quantia levada pelos criminosos também não foi divulgada. Cada dia que passa, o crime continua abraçando ainda mais um fortalecimento. Esse fortalecimento está inserido em armas, está inserido também em aparelhos tecnológicos para poder tentar vencer a polícia. Tentar fazer com êxito aquele crime, ferir os padrões legais do nosso país. E isso, pelo menos a polícia tem tido muito trabalho. Desta vez, os assaltantes acabaram levando a melhor. Desta vez.
Plano de educação estadual, o plano estadual da educação foi discutido na manhã de hoje no auditório da Assembleia Legislativa. A matéria será levada a plenário para votação no dia 15 de dezembro. O plano já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. O plano, por sua vez, também foi levado à Comissão de Educação, onde se encontra até hoje. No debate desta quinta-feira, o ponto colocado em pauta foi a educação especial. Vamos trazer mais notícias aqui e tem uma informação importante para você que possui débitos com a Prefeitura Municipal de Maceió. Até o dia 4 de dezembro, a Prefeitura está dando oportunidades para que você possa renegociar sua dívida e ter seu nome limpo no SPC, no Serasa. Tem problemas junto à Prefeitura Municipal de Maceió, até o dia 4 de dezembro você tem a oportunidade de regularizar. E o que é melhor, em relação aos juros, multas, as taxas que são cobradas, além do valor normal, o valor cheio, você poderá ter 80% de desconto. Eu estive na Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Finanças, conversei com o secretário Gustavo Novaes e ele vai agora participar conosco, trazendo mais detalhes a respeito desse assunto. Até o dia 4 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Finanças, está convocando os contribuintes que possuem débitos relacionados ao IPTU, ISS e taxa de localização para renegociar esses débitos e pode, inclusive, através de taxas de juros, ter até um desconto de 80%. Nós vamos conversar com o secretário de Finanças do município, Gustavo Novaes, a respeito desse assunto, que vai explicar para a gente como é que tem sido também esse panorama, se os contribuintes têm atendido esse chamamento que a Secretaria Municipal de Finanças tem feito. Muito obrigado, secretário, por nos receber. Como é que tem sido o comportamento da população? Muita gente aparecendo aqui na Secretaria de Finanças para resolver suas pendências? Bom dia. Eu diria que sim. A última semana nós tivemos um comparecimento em massa aí da população para negociação de débitos, né? Cerca de 7,5 milhões negociados aí nos pontos de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e também lá no mutirão fiscal disponibilizado pela Justiça, né? Está sendo dispensado por parte da Prefeitura juros, multas, juros de mora, na verdade, isso está sendo dispensado e esse desconto pode gerar até 80% em relação a todas essas infrações embutidas, secretário? O município esse ano lançou uma campanha onde você tem a possibilidade de descontos que variam de 30% a 80%. Isso depende da condição sobre juros e multa, né? Depende da condição em que o contribuinte queira fazer o seu pagamento. Se for pagamento à vista, o desconto vai, de fato, na taxa cheia de 80%. Se for parcelado, vai de 30% a 70%, dependendo do prazo de pagamento que o contribuinte opte, né? Sabendo que o limite máximo é de 60%, de 60 meses, né, para quem desejar a opção de parcelamento. Nós queríamos também falar, né, que nós temos aí também desconto sobre multas de infração, ou seja, aquelas empresas que eventualmente tenham tido alguma notificação ou autuação aí por parte da fiscalização da Secretaria de Finanças do município, né, terão a opção aí também de fazer o pagamento dessas multas, né, com redução de até 80% também sobre o valor principal delas. Secretário, o início de um trabalho realizado pelo prefeito Rui Palmeira foi um início de muita dificuldade. Está chegando já uma reta final dessa primeira gestão e eu gostaria que o senhor trouxesse como é que está o panorama financeiro de momento do município. Eu diria que a situação econômica é muito complicada, até pelo cenário econômico atual do país. Todos os municípios, os próprios estados também estão passando por dificuldades, né? Essa campanha visa justamente buscar, nós fecharmos aí as nossas finanças aí esse ano. Uma série de novas ações estão sendo desenvolvidas pelo prefeito Rui Palmeira, com vistas a 2016, né? De fato, nós temos uma possibilidade de maiores receitas e aí nós podemos investir mais na cidade de Maceió. Secretário, deixa eu então um alerta para que os contribuintes que ainda possuem débitos com a Prefeitura, que compareçam nesses pontos, não só no presencial, mas através da internet para resolver essas pendências. Todos, de fato, a campanha está indo até o dia 4 de dezembro. Quem tiver, eventualmente, alguma inadimplência com o município de Maceió, tem uma opção boa para fazer a sua regularização, né? Evitar algum constrangimento. Ressalto que o município de Maceió hoje já conta com a ferramenta de negativação a partir de um convênio celebrado com a Justiça e com os cartórios, onde vai começar, de fato, a proceder a
ingresso de ações de cobrança administrativa, ou seja, as pessoas vão terminar sendo impedidas muitas vezes de optar por crédito em razão, eventualmente, de uma negativação aí feita junto aos cartórios, né? Além de que terão que, eventualmente, pagar por custas, eventualmente cobradas pelos cartórios. Então, tem uma opção boa de regularizar e evitar qualquer tipo de constrangimento, né, futuro, né? Então, a Prefeitura de Maceió está aberta ao contribuinte comparecer, discutir com os nossos atendentes e ver a melhor opção que, de fato, caiba no seu bolso para a regularização dos seus débitos. Obrigado, então, ao secretário de Finanças do município, Gustavo Novaes, trazendo essa notícia importante até o dia 4 de dezembro. Então, só para reforçar esse chamamento, você, contribuinte que possui pendências junto ao município, pode comparecer aqui na sede da Secretaria de Finanças ou através da internet, através do site da Prefeitura de Maceió e, claro, vai resolver essas pendências de acordo até de uma maneira bem mais cômoda, com até 80% de descontos em juros e multas, né, na verdade, de mora, sobre tributos municipais como IPTU, ISS e taxa de localização. Além, claro, de 80% em infração, como o próprio secretário já explicou para nós os procedimentos relacionados ao âmbito jurídico, principalmente para empresas. Com imagens do Chico Nogueira, aqui direto da sede da Secretaria de Finanças de Maceió, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Pois é, está aí então o chamamento da Prefeitura Municipal de Maceió, através do próprio secretário, para quem tem pendência, fechar o ano limpo, saindo com a condição isenta mesmo, ter crédito no mercado e vale realmente a pena você tentar negociar esta situação diretamente com a Prefeitura Municipal de Maceió, que já vem tomando providências até mesmo como a entrada dos processos através de cartório, onde você tem seu nome negativado no Serasa. Então vale esse alerta e vale também essa oportunidade para reforçar e pedir que você compareça nos postos autorizados ou através da internet para resolver essa situação. A 10ª Semana Nacional da Conciliação terá suas atividades estendidas até o dia 4 de dezembro. A ação teve início na última segunda-feira no Fórum da Capital, localizado no Barro Duro. A força-tarefa deve realizar pelo menos 1.310 audiências em Maceió, sendo 950 pautadas até sexta-feira e mais 360 para a próxima semana. Os processos são referentes a conflitos familiares e revisão de contratos. Fechar o ano também já com todos esses processos pelo menos finalizados. Acredito que é essa a meta também desta semana de conciliação. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União dos contratos dos trechos 3, 4 e 5 do Canal do Sertão apontou sobrepreço de 119 milhões de reais. O repórter Fernando Palmeira conversou com a secretária de Estado da Infraestrutura sobre esta investigação e nos traz mais informações. Auditores do Tribunal de Contas da União detectaram superfaturamento nas obras do Canal do Sertão aqui em Alagoas. E o ministro Raimundo Carreiro, ele simplesmente colocou no seu relatório e passa para a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas essas indicações de que há sobrepreço ou superfaturamento. Nós estamos aqui na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado para falar com a titular da pasta, a secretária Aparecida Machado, que nos traz maiores detalhes a respeito desses dados técnicos. Bom dia, Fernando. O acórdão do TCU é uma decisão colegiada em que eles decidem, fazendo análise com parâmetros que eles têm de preço, que a obra do canal apresenta uma diferença no que eles acreditam que é o preço certo. E aí, eles dão um tempo para que as pessoas que são citadas nesse processo se expliquem como foi que chegaram esses preços no canal. O que assusta as pessoas, e na verdade é assim, uma coisa para deixar clara, não é uma sentença, é um questionamento. E é preciso que quem assuma um cargo público, qualquer que seja ele, saiba que está fadado a um dia receber um questionamento do TCU. A gente, na verdade, considera absolutamente normal. Mas se nós estivéssemos falando de uma obra de 6 milhões, Fernando, nós teríamos uma divergência de valores, ou pelo menos uma dúvida sobre 370 mil, porque é mais ou menos 6% a dúvida que eles têm. Mas nós estamos falando de 600 milhões. E quando isso acontece, você tem 37 milhões como sendo a diferença. O percentual permanece, é 6%, mas o valor absoluto assusta. Mas isso já ocorre desde 2010, ainda está na fase de defesa, as pessoas estão apresentando quais foram os parâmetros utilizados para compor
esses itens de custo e a gente acredita que em breve isso vai estar resolvido. Se leva em consideração também o aumento de preços que pode haver correção, como também uma revisão desses orçamentos devido até à provocação do próprio tribunal para que haja, se for o caso, a devida correção. O contrato ele já prevê reajuste anual com base nessa variação de preços. O que eles estão questionando é o preço unitário inicial para cada tipo de serviço, que eles acham que devia ser um valor e é outro. Acontece que obras como a do Canal do Sertão, nós temos muito poucas no país. Então, o Tribunal de Contas, ele tem muito pouco parâmetro para, digamos assim, comparar o serviço dessa obra, um item de serviço dessa obra com outra. Ele quase não tem esse parâmetro. Então, é uma discussão longa que a gente considera normal. O valor é que parece assustador por conta do valor da obra, que também é um mega valor, né? Mas isso vai ser, a gente acredita que vai ser resolvido, porque as justificativas que eles estão apresentando, elas parecem óbvias para quem de fato vive num canteiro de obras. Mas vamos ver, a gente só vai saber, na verdade, Fernando, onde está a razão nisso aí, no dia que sair a decisão do TCU. Aí a gente vai fazer, tudo que a gente pode fazer é fazer cumprir a decisão. Bom, se corrigir, se houver distorções, o que não pode é uma obra tão importante parar ou sofrer solução de continuidade. O que a gente está procurando sempre é entregar o benefício para a população. Dentro de uma área como a CEINFRA, a gente tem que tomar decisões. Quando há dúvida, os gestores das áreas tomam decisões que depois o TCU vai questionar. Por que você escolheu fazer assim e não de outro jeito? Mas, poxa vida, faz parte do trabalho da gente tomar essa decisão que tenha como objetivo concluir a obra e entregar o benefício para a população. Bom, mesmo em meio a todas essas questões suscitadas pelo TCU, uma notícia boa, o governador esteve em Brasília, esteve inclusive no TCU e traz novos recursos que inclusive estavam emperrados em Brasília para tocar suas obras em Alagoas? Foi, o governador foi ao Ministério das Cidades conversar com o ministro Kassab e também ao TCU, pedindo que houvesse uma conversa entre os dois entes para chegar a um acordo e retomar a obra da Baixa Maceió, que parou por conta de questionamentos do TCU, mas que já foram esclarecidos, que já há, digamos assim, o que a gente chama de defesa, ou seja, a apresentação das explicações já foram feitas e hoje nós recebemos a informação de que a obra deverá ser retomada em breve, graças a Deus, né? Que a gente fica muito feliz, principalmente por conta de onde a obra está sendo feita, é tirar esgoto da Lagoa Mundaú. Alagoas deve ser, sim, um canteiro de obras para o desenvolvimento de nosso Estado, para o bem-estar da nossa comunidade. O TCU faz o seu papel, o Tribunal de Contas do Estado também, e tudo isso observado para que haja as devidas correções. Mas o importante é olhar para o futuro e ver que há trabalho aqui em Alagoas, e essa notícia que a gente passa também em primeira mão, de recursos que sejam para viabilizar o desenvolvimento de Alagoas, dos nossos municípios. Essa é também uma grande notícia que a gente traz para você em primeira mão, você que é telespectador da nossa TV Mar, aqui direto da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas. Já nos falou Fernando Palmeira com as imagens do Flávio Santos para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Olha, e a secretária não teve muitas situações a acrescentar daquilo que eu vou colocar agora também, tá certo? Se é para apresentar esclarecimentos diante desse valor que está sendo colocado para a construção dos trechos 4 e 5 do Canal do Sertão, que seja apresentados esclarecimentos. Nós não estamos falando aqui de 10, 20 reais que está sendo investido, não. Uma obra de milhões e que precisa de esclarecimentos, sim. E que nós aqui temos que adequar à realidade que está sendo colocada pelo governo para poder ter essa obra finalizada, que eu acho que é o mais importante. Finalizar essa obra e dar para os alagoanos, principalmente para aqueles que sofrem lá no Sertão e no Agreste, a oportunidade de resolver a vida deles, principalmente com esse quadro caótico que se encontra com a seca aqui em Alagoas. Equipes do Corpo de Bombeiros notificaram até ontem 152 lojas do centro de Maceió dentro da Operação Centro Seguro. Eu estive, inclusive, acompanhando essa operação, onde membros do Corpo de Bombeiros, né, equipes distribuídas, aí pelo menos 6 por turno, vai até as lojas para poder conversar com os empresários, saber como anda, por exemplo, situações básicas, mas que são necessárias para a segurança. E o detalhe é que o objetivo é evitar, diante dessa ação do Corpo de Bombeiros, novas ocorrências de incêndio. As equipes da corporação voltarão aos estabelecimentos dentro de 30 dias para verificar se os problemas foram solucionados nas lojas notificadas. Em caso de descumprimento, os estabelecimentos serão multados.
Segurança é tudo. Você que é dono de loja sabe muito bem do que é direito para poder estar numa condição regular junto ao Corpo de Bombeiros, através dos laudos, através dos projetos, principalmente projetos da parte elétrica, para evitar que incêndios aconteçam em seu estabelecimento. Então não custa nada. Tem 30 dias para poder resolver essa situação. E olha o que eu vou dizer aqui hoje, viu? Em 30 dias... ou eu, ou Mauro Vedequim, ou Fernando Palmeira, ou Wilson Júnior, ou o pessoal que faz parte do departamento de jornalismo aqui da TV Mar vai estar informando o seguinte, que ainda teve loja que não conseguiu cumprir aquilo que o Corpo de Bombeiros determina. Quer apostar? Vamos acompanhar nos próximos 30 dias. 152 lojas no total. Quando chegar daqui a 30 dias, pode ter certeza que a notícia vai chegar, que teve lojas que não se adequaram e que serão multadas. Vamos a um rápido intervalo, agora em Maceió, 1h50. Você fica com imagens da Avenida Assis Chateaubriand, a praia, a belíssima praia da Avenida, que se não fosse poluída, dava para servir muito para nós alagoanos, para nós maceioenses. É um cartão postal, com imagens do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Pois é, estamos de volta e depois do rápido intervalo, agora em Maceió, 1h53, vamos dar sequência ao Verdade e Informação. Hoje o titular Mauro Vedequim, claro, está aí fazendo atividades, novos programas, projetos também sendo desenvolvidos aqui pela TV Mar Canal 25 e nós, de forma especial, estamos aqui também tendo a honra de apresentar diante dessa ausência, desse brilhante profissional que todas as tardes traz aqui a informação de uma maneira precisa para você no Verdade e Informação. Tá certo? Vamos dar sequência ao programa, vamos trazer agora uma informação que é o assunto de momento, né? Não poderia deixar de citar esse assunto aqui no Verdade e Informação. Apesar das leis, os crimes ambientais no Brasil estão cada vez mais destruindo grandes áreas vegetais, extinguindo espécies de animais. O mais recente deles é o rompimento de barragens da mineradora Samarco, em Minas Gerais. Recebemos aqui nos estúdios, temos o prazer de receber nos estúdios, pode se aproximar, professor Zilas Nogueira, ele que faz parte do Instituto Federal de Alagoas, das áreas de Filosofia e Economia Rural. Zilas, seja bem-vindo, tá certo? É um prazer bater esse papo com você, porque acho que é um assunto pertinente. Eu vi uma notícia recentemente a respeito dessa tragédia que aconteceu em Mariana, e eu fiquei espantado,
mais de 8 toneladas de peixes mortos retirados diante dessa tragédia. Daí eu pergunto, essa tragédia de Mariana, ela já é tratada como o maior crime ambiental aqui da história, da história, na verdade, do Brasil, né? Mas há casos ainda piores de crimes ambientais, como o Césio 137 em Goiânia, em 13 de setembro de 1987, vitimando centenas de pessoas. O problema é que as leis são menos duras no Brasil, não tem uma cultura de preservação ambiental. Essa daqui, na verdade, na sua opinião, professor, é o maior problema hoje no país? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa prazer. Tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão atual, tão importante para a sociedade como um todo, para nós aqui em Alagoas, no Brasil de maneira geral. Então, veja só, o problema, a questão fundamental não é apenas a legislação. De fato, é um dos aspectos do problema, mas não é o aspecto único da questão. Se a gente, por exemplo, tentar entender o que aconteceu lá em Mariana, essa tragédia que, como você falou, foi a maior tragédia ambiental do Brasil, que já aconteceu no Brasil, uma das maiores do mundo, com certeza, a gente vai ver que tem alguns elementos a mais, que não se restringe apenas à lei, que tem alguns elementos relacionados a interesses econômicos, sobretudo, mas interesses políticos também, que estão relacionados com essa tragédia. Por exemplo, lá em Mariana, justamente a Samarco, ela já tinha recebido, saiu no Estadão há uma semana atrás, no jornal Estadão, uma semana atrás, tinha recebido um laudo de que apontava que aquela barragem específica ela já estava com sérios problemas em 2013. Já tinha recebido esse laudo. E o que a Samarco fez? Absolutamente nada. Antes, por exemplo, também outro exemplo interessante, ainda pegando essa tragédia, sim, claro, que é o do momento, em 2009 a Samarco encomendou para uma empresa que está há 30 anos aí no ramo, chamada RTI, Rescue Train International. Ela encomendou um estudo e um conjunto de aplicações práticas para se defender em caso de uma tragédia, em caso de que uma tragédia como essa acontecesse. Em 2009, a empresa fez a primeira parte, fez todo o estudo, mostrou os problemas que poderiam acontecer, mostrou as possíveis ações que diminuiriam os resultados negativos da tragédia, inclusive salvando vidas, isso que poderia ser feito. E o que a empresa fez? Se vocês estiverem lembrados, vocês, telespectadores, em 2009 a gente estava nós numa crise econômica. 2008, que atingiu o mundo de forma geral, mas que chegou também aqui no Brasil de alguma forma, e sobretudo nessas empresas internacionais. O que aconteceu? Segundo o próprio diretor dessa empresa, a Samarco chegou para ele e disse o seguinte, ou para a empresa, e disse o seguinte, disse, olha, nós não vamos aplicar esse sistema porque nós estamos em crise e nós não vamos conseguir financiar, não vamos conseguir fazer isso. Certo. Então, olha só, quando uma empresa como essa coloca na balança... Então, ela está consciente, na verdade, do que poderia acontecer no futuro e não teve nenhum tipo de preocupação em preservar aquilo que poderia não ter acontecido. Como exatamente. E ela tinha consciência do que estava acontecendo, porque ela já tinha recebido esse estudo. Em 2013, teve o laudo e, mesmo assim, ela continuou atuando, inclusive aumentando a produção até que a barragem não suportou. E o resultado é trágico, humanamente falando. Agora, com os números que eu imagino que são subvalorizados aí, sabe, ainda é muito maior do que eles estão colocados, são 8 mortos e 11 desaparecidos. A gente, pela tragédia, a gente deve entender que esse número é maior e não está ainda... O senhor acredita nisso, né, professor? Até porque, eu não vou perguntar nem se o senhor acredita, porque eu acredito nessa sua tese. Porque você, quando imagina uma proporção daquela, você pensar só que 11 pessoas desaparecidas, 4 pessoas, dá realmente a entender de que existe alguma coisa muito maior ali por trás. Exatamente. Eu acho que nem eles têm a precisão daquelas pessoas que, por exemplo, a lama ficando dura, as pessoas com dificuldade de ser identificada, professor. O Rio Doce, que estava passando já por um processo de revitalização, que já não estava muito bem, agora praticamente está morto. Morreu. Em várias regiões. Você estava falando aí das toneladas de peixes mortos que foram encontrados. Também, segundo o próprio governo, que, portanto, essa informação ainda deve ser pior do que isso, né? O governo sempre tem uma visão mais otimista aí desses fatos. Segundo o próprio governo, vai demorar pelo menos 10 anos, uma década para a pesca se normalizar.
E aí a gente fala da tragédia dos que morreram, mas e a tragédia das comunidades que viviam da pesca ou daquelas comunidades que dependiam desse rio nos próximos 10 anos, segundo o governo. Mas isso deve ser, é óbvio, tá? Há ambientalistas que falam em 100 anos. Em 100 anos. Então arrasou consideravelmente a vida dos que foram e dos que continuam também. Exatamente, dos que estão vivos. Então, isso que representa uma enorme tragédia do nosso tempo. Então, quando a empresa colocou ali, de novo, na balança, entre perder um pouco da lucratividade ou continuar produzindo, mesmo arriscando vidas, é óbvio que as empresas, de maneira geral, as grandes empresas, elas vão optar por essa segunda opção, continuar produzindo. Elas não podem perder essa lucratividade, essa taxa de lucro, elas não podem ser reduzidas. E, sobretudo, no momento de crise, como é, de novo, o atual. Na verdade, o senhor chegou a dizer aqui, professor, que isso também poderia até ter sido evitado. Se tivesse um plano continuado, aquele plano de proteção, o alerta foi feito em 2013, então isso poderia ter sido evitado. Agora, eu pergunto para o senhor, existem outros problemas que podem ser evitados nesse aspecto de crime ambiental, como, por exemplo, a seca, próximo ano, por causa do El Niño. É possível dizer que a mudança na paisagem do mundo acabe alterando também o clima do planeta, nesse caso, de uma maneira geral, professor? Então, e aí tem duas questões. Tem o El Niño, você comentou, o El Niño é um fenômeno natural. Isso. Atmosférico oceânico é um fenômeno natural. Mas se a gente pensar em termos de aquecimento global, e há um certo debate nisso aí, então é importante eu colocar também, porque tem a maioria dos cientistas, eles defendem a ideia de que sim, nós somos responsáveis pelo aquecimento global que está aí. E esse aquecimento global vai causar, sim, mudanças climáticas e vai contribuir muito, inclusive para intensificar o El Niño, não para produzir, que é um fenômeno cíclico, mas para intensificar. Então, esse aquecimento global, de fato, é causado pelos homens. Há uma corrente menor de teóricos, cientistas, que acreditam, inclusive, um representante aqui na UFAL, na nossa Universidade Federal, que é um cientista muito sério, conhecido internacionalmente, o professor Molion, que ele pensa que não, que que também é um fenômeno natural, o aquecimento global. Certo. Eu, particularmente, estou do lado, ainda fui convencido até agora, dessa tese de que nós somos responsáveis, se o nosso padrão, o nosso modelo de vida atual é responsável por esse aquecimento global que está assolando o planeta e que vai causar, sim, uma série de distúrbios climáticos, série de fenômenos aqui na Terra que vão impactar diretamente sobre a vida das pessoas. E a respeito dessa questão mesmo do trabalho que deve estar sendo feito, você acredita que uma tragédia como essa que aconteceu em Mariana também pode mudar uma estrutura climática, uma estrutura, pelo menos assim, de ambiente, de relevo aqui no Brasil, professor? Eu acho que com relação ao clima, não. Acho que, enfim, com relação ao clima, assim, são eventos muito maiores que causam isso. Certo. Mas, se você, pegando a sua pergunta anterior aí, se você me perguntasse de novo se há possibilidade, há o que fazer, eu penso que sim, mas é aquela história, não tem remédio fraco para doença forte. A gente já entrou num processo em que o aquecimento global já entrou, a engrenagem já começou a rodar de tal maneira que ou a gente toma medidas sérias e até, por que não dizer, drásticas, ou a gente não vai conseguir reverter esse problema e as futuras gerações, infelizmente, vão pagar esse preço da nossa não preocupação com o presente. Professor, deixa eu fazer uma pergunta particular para o senhor. Você tem filhos? Não. Não, né? Mas você tem certeza que na geração que o senhor vai deixando por aqui, que o senhor pretende, eu tenho certeza disso. Meus alunos, né? Seus alunos que, querendo ou não, são filhos, você trata como adolescentes, enfim. Você se preocupa com o futuro, professor? Está muito preocupado com o que está vendo lá na frente, por esses crimes sendo provocados por nós mesmos, professor? Extremamente preocupado com o futuro. Então, o futuro, de fato, o nosso futuro, ele depende das nossas ações de hoje. E como eu estou olhando para o presente e não estou percebendo nenhum tipo de ação efetiva, porque a gente sabe, basta ligar a TV, ver os jornais, que os discursos são muitos. O grupo está lá, um grupo de líderes estão reunidos lá na França, em Paris, vão se reunir na França e Paris para poder discutir essas questões, mas o discurso, sempre se fala em que vai fazer, em que vai propor e tal, mas na prática, na realidade, nós não vemos nada que se caminhe para algo melhor, que algo que supere os problemas
que nós temos na nossa sociedade hoje e que possa, consequentemente, reduzir os problemas ambientais no futuro. Estamos conversando com o professor Zilas Nogueira, ele que faz parte também do Instituto Federal de Alagoas, é professor, inclusive das disciplinas aqui, área de filosofia e economia rural, né, e que está tratando conosco essa questão dos crimes ambientais, principalmente com esse episódio recente aqui no Brasil, que envolveu o estado de Minas Gerais, mas que já chegou no Espírito Santo. Exatamente. Né, que já chegou no Espírito Santo. Hoje pessoas falam, professor, que é economia verde. Mas existem países no mundo onde esse conceito é bastante resistente, como nos Estados Unidos. Agora o Brasil, ele descobriu as reservas de pré-sal. As mais recentes aqui entre Alagoas e Sergipe. É como existir uma convivência, digamos, pacífica entre o petróleo e o meio ambiente, professor? É difícil, é complicado, porque o petróleo é os derivados do petróleo são um dos principais responsáveis de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que, por sua vez, é responsável por esse aquecimento que nós convivemos. Na verdade, nós deveríamos não procurar, porque nós, em alguma medida, nós já encontramos. O problema não é mais científico, ou não é totalmente científico, mas nós deveríamos intensificar a utilização de fontes de energias alternativas. É uma coisa gradativa, né, professor? Enquanto você respondia, eu parei para pensar aqui e ver como as coisas funcionam, né? Parece que a Terra já começou a dar aquele suspiro, como se dissesse assim, eu não estou conseguindo aguentar. É os sinais, não estou aguentando mais. Exatamente. Essa é a realidade, não estou aguentando mais. Vocês acabaram tirando demais, tiraram muito de mim, eu não estou conseguindo aguentar. A ideia, eu diria que no aspecto mesmo de um leigo, é mais ou menos essa a maneira de descrever, professor, nesse momento? A Terra já está dando sinais claros e já faz algum tempinho, na verdade. Desde os anos 70, mais ou menos, talvez até um pouco antes. Aquela coisa da camada de ozônio que a gente ouvia, né? Já vem se discutindo Muita isso. gente não dava importância, Exatamente. né? Muitos cientistas vêm colocando isso e durante um período foram chamados de malucos, de gente que estava fora da realidade, que eram contra o desenvolvimento econômico, sempre tem esse discurso. É verdade. Então, eles já estavam indicando isso. Mas dos anos 70 para cá, as coisas têm piorado muito. A gente tem vivido fenômenos ambientais, e aí quando eu falo ambientais é importante que se diga, estou falando tanto do meio natural quanto social, Sim. do ambiente e da interação dos seres humanos com os recursos naturais, com o meio natural. Então a gente já vem sofrendo desde os anos 70 e a Terra está dando esses sinais. Professor, cuidar do meio ambiente também é uma atitude, nós estamos discutindo nesse aspecto, responsabilidade nossa também. Não fica só para aqueles que têm poder, é para nós também. Fazendo aqui o básico, o nosso básico mesmo, que é aquela quantidade de lixo que muitas vezes nós jogamos fora, e tem pessoas que... Eu assisti inclusive uma reportagem essa semana de que tem uma família que passa um ano para poder, parece que, pouquíssimas gramas de lixo, para produzir, pouquíssimas gramas, para você observar como essa família ela tem uma preocupação com o meio ambiente. O que cada pessoa pode fazer nessa condição para ajudar a preservar o meio ambiente, professor? Então, acho que para preservar o meio ambiente, além dessas pequenas atitudes do cotidiano, do dia a dia, que você citou aí, que, enfim, ajudam, mas que não resolvem o problema, não vão resolver o problema. Para a gente, de fato, resolver e atuar de maneira que a gente possa melhorar essas condições da relação do homem com a natureza, no sentido de degradar menos a natureza, o meio ambiente, a gente precisa, na verdade, agora, nesse momento, se engajar em lutas coletivas relacionadas ao meio ambiente. Perfeito. Também. Em lutas coletivas, em grupos, em organizações que tenham como bandeira essa defesa, essa luta efetiva de defesa do meio ambiente. Rapidinho, professor. Aqui em Alagoas nós temos grupos assim também, grupos que se juntam para poder defender o meio ambiente. Nós temos aqui em Alagoas? Tem grupos relacionados à universidade, tem grupos mais gerais, internacionais, inclusive, Greenpeace parece que já atua aqui também. Então tem alguns grupos que ainda são pequenos e ainda são aqui em Alagoas, no estado de Alagoas, ainda são muito iniciais aqui em Alagoas, nesse debate, nessa discussão. Então, tem ligado à universidade, ligado às escolas que montam cursos e que aí, a partir desses cursos, fazem discussões e tal, mas de luta, de militância efetiva, ainda não, pelo menos eu não vi. Pode ser que tenha, tá? Mas certo. Aí eu não consegui enxergar ainda aqui.
Pois é, então agora a bola é para você, né, telespectador que acompanhou o professor Zilas. Muito obrigado. Nós poderíamos passar horas e horas conversando desse assunto, que é um assunto muito importante. Sei que hoje nos noticiários não se abre tanto espaço para poder discutir um tema tão importante como esse, mas eu já te convido para voltar outras vezes para que a gente possa ampliar esse debate. Tá certo, professor? Claro, obrigado. Eu que agradeço o espaço e eu posso passar um recado? Claro, fica à vontade, quem tiver interesse em continuar essas discussões ou aprofundar essas discussões, eu lá do Instituto Federal de Alagoas, no campus Marechal Deodoro, que tem um pouco essa vocação de reflexão sobre o meio ambiente, né, desde o ensino médio até a pós-graduação, tem-se cursos relacionados ao meio ambiente. Os meio ambiente, guia de turismo, curso de gestão ambiental e a pós-graduação em educação e meio ambiente. Certo. Então, quem tiver interessado, a gente está sempre promovendo lá debates, palestras, discussões sobre essa questão e sempre com uma visão alternativa, com uma visão que não é muito comum ou diferente do que se difunde na mídia, nos meios de comunicação, nas escolas. Então a gente está lá com essa visão tanto quanto alternativa dessa problemática e vale a pena conferir. Pode contar com o nosso apoio, professor, pode ficar certo disso. Conversamos com o professor Zilas Nogueira, ele que pertence também ao quadro do Instituto Federal de Alagoas, já fez inclusive o convite para participar dessas ações relacionadas a essa luta para a preservação do meio ambiente e ensina também as disciplinas de filosofia e economia rural no Instituto Federal de Alagoas. Nós vamos a mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais notícias aqui no Verdade e Informação, agora em Maceió, 2h10. Voltamos já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Legal, estamos de volta depois do rápido intervalo, 2h13 em Maceió. Vamos dar sequência aqui ao Verdade e Informação na tarde desta quinta-feira. Olha só aí, você pode mandar suas mensagens para nós, tá? Através do 98107-9872, manda suas mensagens para o WhatsApp, venha reivindicar junto conosco, porque nós vamos transformar aquilo que você está reivindicando em notícia e vamos cobrar das autoridades uma solução para seu problema. É a nossa função, é a missão aqui da Nova TV Mar.
emissora da organização Arnon de Mello. E você vai poder acompanhar também através do portal gazetaweb.com toda a nossa programação, tudo em alta definição também, para que você não perca um só detalhe. O Ministério Público quer investigar o corte de recursos para a educação no governo Renan Filho. 5% do mínimo de 25% para pagar professores aposentados. E nós vamos trazer mais detalhes a partir de agora a respeito desse assunto com o meu amigo Odilon Rios e a coluna No Ponto. E o governo Renan Filho dorme com um barulho do Ministério Público. A promotora Cecília Carnaúba quer saber como será a operação de retirar 5% do mínimo constitucional de 25% para a educação. E, segundo o governo, vai para pagar professores aposentados. É mais um desgaste desnecessário levado adiante por Renan Filho e não é pouco. Há a iminente nomeação de Olavo Calheiros para o Tribunal de Contas. Alagoas está dentro do Brasil. É o lugar com maior quantidade de analfabetos em um país com um dos piores níveis de educação no mundo. Um aluno da 8ª série da rede pública estadual não sabe uma conta de multiplicar. Retirar dinheiro da educação sob qualquer argumento é um erro de estratégia tão primário quanto o jargão prioridade ao se falar dos investimentos do poder público nas escolas. Na era Theo Vilela, escolas foram fechadas para reformas milionárias, enriquecendo construtoras, mas de pouco efeito prático na estrutura física dos prédios. Melhoramos nas avaliações do Ministério da Educação ou entidades internacionais? Não melhoramos. A gestão Luciano Barbosa alterou a condição do CEPA, maior complexo de escolas de Alagoas, hoje em uma situação de gerar perplexidade a qualquer estudioso dos efeitos da educação no dia a dia de crianças e adolescentes. Todo este debate vai existir a partir de uma medida que parece ter sido impensada. No início deste ano, Dilma Rousseff disse: educação será a prioridade das prioridades. Renan Filho, em seu discurso de posse, prometeu um plano para a educação que levantaria Alagoas. O que vai valer? O discurso ou a tesourada? A emenda pode ser pior que o soneto. Obrigado, Odilon Rios, pela sua participação, e você volta ainda no decorrer da programação da TV Mar Canal 25 com mais análise e com mais conteúdo. Você sabe o que é food truck? Para ser mais claro, né? Porque muita gente utiliza essas expressões em inglês e o pessoal fica meio sem entender. Aquele caminhãozinho adaptado que serve como lanchonete, serve também como um mini restaurante, enfim. E que hoje, aqui em Maceió, por exemplo, tem muitos localizados ali no estacionamento do antigo Alagoinhas, né? A prefeitura acabou colocando esses empresários, proprietários de pequenos negócios, para poder ocupar aquele espaço até definir um local para onde eles possam ser estabelecidos. A Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara de Vereadores de Maceió se reuniu para discutir o assunto do funcionamento e a regulamentação justamente dessa prática aqui em Maceió. O Fernando Palmeira acompanhou tudo e vai trazer para nós mais informações. Discutir, regulamentar as comidas servidas na rua, naqueles carrinhos que servem o cachorro-quente, o lanche, food trucks, para falar o bom inglês para você. A Câmara Municipal de Maceió tem a preocupação, principalmente com a saúde, com aquilo que é servido à comunidade e também o ordenamento urbano de Maceió. Silvio Camelo está à frente desse debate e nos fala sobre a preocupação do Parlamento Municipal com relação a esse comportamento desse tipo de produto e seus vendedores. É verdade, Fernando, a Câmara Municipal de Maceió, através da Comissão de Assuntos Urbanos, está justamente realizando essa sessão pública da comissão, trazendo para o mesmo local, para o mesmo ambiente, os diversos atores envolvidos nessa questão. Nós temos aqui tanto o lado, vamos dizer assim, governamental, através da Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Finanças do município, SMCCU, SMTT, também na esfera federal a Eletrobras, né? E na esfera estadual a própria Secretaria da Fazenda do Estado.
Aliado a isso, nós temos as entidades da sociedade civil, como a Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes, que está aqui também se fazendo presente, e os próprios, né, associados do food truck. O food truck é uma nova modalidade, vamos dizer assim, de comércio, aonde as pessoas, através daqueles carros estilizados e com uma cozinha gourmet, isso é uma tendência que vem em vários países e chegou no Brasil com força em diversos estados, e aqui em Maceió não é diferente. E cabe agora o poder público, através da Câmara do Maceió, nesse projeto de lei do vereador Francisco Filho, debater com a sociedade, debater com todos, e aqui surgir propostas para que nós possamos justamente tirar uma pauta para que esse projeto seja analisado pelo plenário da Câmara de Vereadores. Onde é que residem as polêmicas aí? Olha, veja só, existem alguns comerciantes que não aceitam esse tipo de modalidade, porque eles alegam que tem uma questão de imposto, tem uma questão eles têm um custo maior, e isso provocaria, vamos dizer assim, seria desfavorável para eles. Mas é uma tendência que está tendo em todo o Brasil e não vai ficar diferente aqui em Maceió. Então, esse momento é que está propício para que eles se sentem, para que possam conversar e, como eu já disse, as propostas surgirem para enriquecer o projeto que já está tramitando. A Comissão de Assuntos Urbanos debate principalmente os locais. Por enquanto, estamos aí vendo a questão das avenidas Antônio Gouveia, na Pajuçara, Silvio Viana, em Ponta Verde e outros setores de Cruz das Almas, mas também o corredor Vera Arruda, quando o planejamento do município pretende fazer dali também um corredor para essa atividade. É verdade. Então, nós temos que ver também a questão dos resíduos, né? Os lixos, sujeira que provoca, questão de barulho, enfim, tudo vai ser discutido aqui hoje. Por isso, a iniciativa da Câmara para que coloque no mesmo local todos os envolvidos nesse procedimento. A SMCCU assevera que é preciso realmente passar pelo crivo da Câmara Municipal de Maceió, discutindo com os autores dessa ideia, porque é inevitável acondicionar melhor os alimentos, mas também tem uma postura para não haver irregularidade em nossa capital, que tende principalmente na área de Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, adjacência, onde o turista está presente, termos uma visão organizada urbanística da cidade. Aqui, do plenário da Câmara Municipal de Maceió, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25, da organização Arnon de Melo, na NET. E a esperar que uma solução seja encontrada da melhor maneira possível também, para não tirar um pouco dessas opções. Nós já temos tão poucas opções aqui para que se venha ganhar dinheiro dignamente, né? E que se não venha, pelo menos, destruir o sonho de muitos também empresários e pequenos empresários que decidiram mudar de ramo, colocar seu negócio e ganhar seu dinheiro de forma digna aqui no país. O governador Renan Filho recebeu a garantia de empenho de recursos na ordem de 20 milhões de reais para ampliação do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, o Centro de Convenções de Maceió. A informação foi confirmada ontem pelo ministro Henrique Alves do Turismo. O Centro de Convenções, eu até conversava com o repórter cinematográfico Chico Nogueira durante uma dessas matérias que nós acabamos realizando nos últimos dias no Centro de Convenções, tem recebido vários eventos, né? E eu espero, com toda sinceridade, que esse recurso mesmo venha melhorar a estrutura, para que a gente continue recebendo muitos eventos. E tem uma coisa que nós precisamos enaltecer nessa gestão do Renan Filho. Está próximos a completar há um ano já de gestão, né? Iniciou no dia 1º de janeiro. E pelo menos em 2015... Maceió recebeu muitos eventos dos mais diversos, seja em esporte, ou seja também no aspecto cultural. Cabe nós, né, maceioenses, alagoanos, prestigiar esses eventos. Recebemos eventos até internacionais aqui. Então precisa ser enaltecida essa coisa, e o Centro de Convenções é sim um parâmetro para todo esse conjunto de situações que nós colocamos aqui como eventos em Maceió e também no estado de Alagoas. Por que não pensar assim? Vamos trazer a matéria aqui do Black Friday, né, Vinícius? Black Friday? Pois é, rapaz. Agora, hoje o pessoal da produção quis colocar aqui o inglês para que a gente pudesse também praticar. O que é justamente essa situação? Começa amanhã. É uma liquidação que vem de fora para cá, né? Na verdade, é uma movimentação que já acontece principalmente nos Estados Unidos e é considerada a maior liquidação do comércio para o fim de ano. Este ano será prorrogado para todo o fim de semana. O Fernando Palmeira vai trazer mais informações. Aí eu quero ver o Palmeira falar. Tô doido para ver o Palmeira falar. Vamos lá, Palmeira, chega na roda. Vamos nessa.
Black Friday está aí, sexta-feira, para todos aproveitarem, começando na sexta aí, muitas lojas vão fazer esse queima-relâmpago com descontos que pode chegar até 50% em produtos os mais diversos, principalmente eletrônicos. Nós estamos aqui no Centro Comercial de Maceió e já conversando com consumidores. Zanoni Lima está aqui, é nosso colega jornalista. Zanoni, aproveitando aí o Black Friday para fazer compra com descontos especiais. É uma alegria. Estamos aqui aproveitando essa grandiosa promoção e já levei um tablet. Olha aí. Já levei um tablet. Precinho bom? Precinho bom, camarada. Já estou dando de presente para minha esposa. Aí, houve facilidade ou você preferiu comprar à vista ou viu o cartão? Como é que você está aí? Houve muitas facilidades e facilidade imensa, não é? Cartão, tudo mais. Cartão Visa, Credit Card, Mastercard, mas eu comprei à vista. Beleza, parabéns. Aproveitar porque os descontos vêm especiais. Deixa eu falar aqui com a senhora, como é o nome da amiga? Rose. Oi aí, Rose. Comprou, está comprando. O que está achando dos preços dessa promoção? Vale a pena? Promoção vale a pena aproveitar, viu? Corra, venha aproveitar a Black Friday, que está ótima. Excelente mesmo. Tá bom, um abraço para você. Olha, todo mundo está economizando. Zanoni, um abraço. Dá vamos mostrar aqui rapidinho, movimento, vendedores, também consumidores. Deixa eu tentar aqui falar com a cliente que está ali conversando. E aí, tá a fim de comprar telefone celular? Black Friday, descontos especiais, está gostando dos descontos? Já tomou conhecimento? Tô gostando, sim, tá muito bom. Vai dar para levar dessa vez? Vai. Qual é o seu nome? Edna. Você mora onde, Edna? Em Riacho Doce. Um abraço para você, bons negócios. Olha, a loja está com muita movimentação, pelo menos aqui em eletrônico, também serviços de som para casa, tem sons para balada. Olha só, telão ali, aquela televisão LED tamanho gigante. Deixa eu conversar agora com vendedores aqui dessa loja. Por gentileza, amigo, você que é vendedor, aí tá valendo a pena Black Friday. Essa televisão tá a mais de 13 mil reais, 13.350. E no Black Friday? Tá por 13.280. Achou alguma coisa? Ela é côncava aí, não é? É côncava, exatamente, é a curva. É curva, né? Olha só a qualidade também da imagem desse televisor. Excelente oportunidade. O preço ainda está muito em cima, mas há de qualquer forma desconto e facilitação. E aqui pelo menos até 12 vezes no cartão. Eletrodoméstico, eletroeletrônico, sempre são os artigos mais procurados pelo consumidor. Aqui é apenas um exemplo, mas a maioria das lojas de Maceió já começam a entrar nessa onda do Black Friday, que é um dia inteiro de descontos. Tem redes de loja também propiciando ao consumidor esses descontos. E a gente dá dica para você. Fica de olho na crise, mas é bom olhar as oportunidades, porque para fugir da crise é bom sempre ter vantagens, principalmente na compra. Em momentos de crise, a recomendação de todos os economistas é que haja movimentação, haja o escoamento de produção e para que a indústria, o comércio faturem e a gente comece a oxigenar a economia do Brasil e particularmente aqui de Alagoas, Maceió, é preciso que o comerciante receba de braços abertos, dando todas as vantagens. E o consumidor venha para os centros das cidades, para os shopping centers, porque vai ter sempre uma vantagem. A ordem é escoar a produção e faturar, para não se falar em crise. Aqui do Centro Comercial de Maceió, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, Fernando Palmeira, muito obrigado pela sua participação. E a galera está toda animada aí para poder comprar realmente com o valor mais barato aquele produto, né? Aquele eletrodoméstico dos sonhos para esse final de ano. É costume do brasileiro. E aí, situações como essa, que acabam sendo criadas para poder facilitar, eu poderia dizer entre aspas, porque não facilitou tanto na questão da TV lá não, viu? 13 mil pratas, meu amigo, a televisão para você comprar, para poder botar em casa, é realmente um investimento altíssimo. Mas o Fernando mandou bem no inglês. Parabéns, meu amigo Fernando Palmeira, ele que é o nosso repórter versátil aqui da TV Mar Canal 25. Bom, assim nós vamos encerrando o Verdade e Informação desta... rapaz, peguei você, Vinícius, agora, é normal. Eu errei, né? Assim nós vamos encerrando o Verdade e Informação desta quinta-feira, dia 26 de novembro. Eu quero deixar um grande abraço para você. Amanhã, Mauro Vedequim estará de volta no comando aqui com muito brilhantismo, com a postura, com sua elegância para comandar as tardes da programação da TV Mar Canal 25. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.